Vasco Almeida sempre teve orgulho de ter construído uma vida impecável do zero. Aos 42 anos, ele era dono de 3 oficinas mecânicas bem-sucedidas na região de Lisboa, uma casa ampla nas colinas de Sintra e, pelo menos assim pensava, um casamento feliz com Joana Almeida. Suas mãos calejadas e sua mente afiada o tiraram da pobreza, e ele nunca esqueceu suas origens humildes, nem as pessoas que o ajudaram no caminho. Numa noite de outono, tudo parecia seguir a rotina de sempre. Vasco revisava os relatórios trimestrais quando Joana disse que iria visitar sua irmã, Clara Mendes, no outro lado da cidade. Não havia nada de incomum nisso. As irmãs sempre foram muito próximas, e Joana frequentemente passava a noite na casa de Clara após uma sessão de vinho e filmes. Vasco deu um beijo de despedida na esposa, notando, porém, o cuidado especial com que ela se maquiou para o que seria uma noite descontraída em família. 3 horas depois, ele seguia um carro de polícia pela autoestrada A2, agarrando o volante com uma ansiedade que não conseguia explicar. O BMW de Joana havia sido parado por excesso de velocidade, algo que nunca acontecera com ela. Joana era a motorista mais cautelosa que ele conhecia, às vezes até irritantemente cuidadosa. O agente Santos, um jovem de pouco mais de 30 anos com um rosto aberto, parecia ainda acreditar na justiça. Ao verificar a carta de condução de Joana, sua expressão mudou de tédio rotineiro para uma seriedade tensa. Seu olhar oscilava entre o ecrã do computador, Joana e o próprio Vasco, com um brilho evidente de compaixão. "Senhor Almeida", chamou o agente Santos, aproximando-se lentamente. "Preciso que me ouça com atenção. Não volte para casa esta noite e encontre um lugar seguro." Vasco sentiu o sangue fugir do rosto. "O quê? Por quê? O que aconteceu?" O polícia olhou nervosamente ao redor e colocou um papel dobrado na mão de Vasco. "Não posso explicar agora. É terrível. A lei não me permite intervir." Sua voz baixou para um sussurro. "Esta mulher não é quem diz ser. E o homem que o espera em casa também não." O mundo de Vasco pareceu desabar. "Que homem? Leia a nota. E esta noite não acuse ninguém. Seja prudente." O agente devolveu a carta a Joana com um sorriso profissional, mas Vasco percebeu um lampejo de repulsa em seu olhar. Quando a viatura policial se afastou, Joana voltou ao carro, falando nervosamente sobre o estranho comportamento do agente e bombardeando Vasco com perguntas. Ele respondia de forma vaga, sentindo o peso da nota no bolso. Propôs parar para jantar no caminho para a casa de Clara, ganhando tempo para pensar. No restaurante, pretextando ir ao banheiro, abriu a nota com mãos trêmulas. Sua esposa está se encontrando com Pedro Mendes há 8 meses. Esta noite, ele está na sua casa, mexendo no cofre. Ela mesma deu o código a ele. E isso é apenas parte do plano. Ela planejou tudo durante anos. Desculpe-me. Queria poder fazer mais. Um amigo que lembra como você ajudou a família dele quando ninguém mais o fez." Vasco encarou as palavras até elas começarem a embaçar. Pedro Mendes. Um nome que ele conhecia bem. 5 anos antes, Pedro trabalhava na sua primeira oficina. Um sujeito carismático, com mãos habilidosas e desculpas ainda mais astutas para justificar os constantes desvios de dinheiro na caixa. Vasco o demitiu sem denunciá-lo, acreditando que todos mereciam uma segunda chance. Mas, aparentemente, Pedro guardava um plano de vingança. E Joana, sua Joana, com quem dividiu 15 anos de casamento, construíram uma vida juntos, enfrentaram a doença da mãe dela, a falência do pai, dezenas de provações que deveriam tê-los unido. Vasco dobrou a nota cuidadosamente e voltou à mesa. Joana digitava uma mensagem no telemóvel, segurando-o de forma a esconder o ecrã. Antes, ele nunca notara esse gesto, mas agora ele cortava como uma lâmina. "Está tudo bem, querido?" perguntou ela sem levantar os olhos. "Ótimo", respondeu Vasco, dizendo pela primeira vez em todo o casamento o oposto do que sentia. A viagem até a casa de Clara transformou-se em 20 minutos de agonia. Joana verificava o telemóvel constantemente, enquanto Vasco repassava mentalmente cada possível mentira.
As longas horas no trabalho, as visitas a amigas da faculdade que ele nunca conheceu, cada detalhe que agora parecia uma farsa. O alicerce da sua vida não apenas rachava, mas revelava que nunca existiu. Ao chegar à casa de Clara, Vasco inventou uma emergência no trabalho e disse que precisava voltar. O alívio de Joana foi tão evidente que quase parecia cômico. Ela o beijou com os lábios que certamente também haviam beijado Pedro Mendes. Vasco cerrou o punho, contendo o impulso de agarrá-la ali mesmo. Mas ele não construíra um império com explosões impulsivas. A paciência aprendeu com o pai, a estratégia com o avô, a dureza com as ruas que tentaram destruí-lo. Se Joana e Pedro achavam que poderiam arruinar tudo o que ele construiu, logo descobririam o erro que cometeram. Em vez de ir para casa, Vasco dirigiu-se ao centro de Lisboa e hospedou-se no Hotel Riverside, pagando em dinheiro um hábito da juventude que nunca abandonou, mesmo após o sucesso legítimo. Do 5º andar, a janela oferecia uma vista direta para sua casa, a 3 quilômetros, brilhando nas colinas como um farol de traição. Ligou para o seu advogado, Miguel Duarte, que lhe devia mais do que ambos poderiam calcular. Quando a primeira oficina de Vasco foi vandalizada por criminosos locais, Miguel, então um jovem advogado de defesa pública, viu sua família protegida por Vasco, que encontrou cada um dos responsáveis e deixou claro que ninguém tocaria nos Duarte. Miguel, preciso de equipamento de vigilância, nível profissional, no meu quarto em 2 horas. Espera, já é quase meia-noite. 2 horas, Miguel. E mais, um dossiê completo sobre Pedro Mendes. Empregos, antecedentes criminais, finanças, conhecidos, tudo. Após um silêncio, Vasco quase podia ouvir a consciência do advogado lutando contra o senso de dever. Está bem, vou fazer as chamadas. Enquanto esperava, Vasco ficou à janela, observando a casa com os binóculos que guardava no carro. Às 00:45, uma figura saiu pela porta lateral, usada apenas pela família. Mesmo à distância, Vasco reconheceu o andar arrogante de Pedro, carregando uma bolsa que se parecia suspeitosamente com a que guardava dinheiro reserva no seu escritório. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Joana. Fiquei na casa da Clara. Ela está mal. Amo-te. Ele não respondeu. Às 2h15, Miguel chegou pessoalmente, trazendo uma mala digna de um detetive privado. Dentro, rastreadores GPS, microfones, minicâmaras e um dossiê digital sobre Pedro Mendes. Vasco, o que quer que estejas planejando, estou pensando em como proteger o meu. Vasco o interrompeu. A lei protege gente como eles. Eu protejo gente como eu. Miguel não disse mais nada e partiu. Na hora seguinte, Vasco estudou a vida de Pedro como um general, analisando o terreno inimigo. Pedro era um narcisista clássico, seduzindo mulheres casadas, extraindo dinheiro delas e desaparecendo antes que as consequências o alcançassem. Fez isso em 3 cidades, sempre um passo à frente da justiça. Mas, desta vez, cometeu um erro fatal. Escolheu Vasco Almeida como alvo. Na manhã seguinte, Vasco já tinha um plano preliminar. Ele daria a Pedro exatamente o que ele queria: acesso total ao seu mundo. Mas, como uma aranha convidando uma mosca para a teia, transformaria esse acesso numa armadilha. O telemóvel tocou. Era Joana. Olá, querido. Como correram os teus assuntos? Tudo bem? Problema com o contrato da Ferreira. Mentiu Vasco com facilidade. E a Clara, como está? Melhor. Escuta, talvez eu fique mais 1 ou 2 dias com ela. Está sendo difícil para ela. Claro. Cuida da tua irmã. Após desligar, Vasco ligou para Clara Mendes. Clara, é o Vasco. Só queria saber como estás. Tudo bem? A surpresa na voz dela era evidente. Estava bem. Não via Joana há semanas e não entendia do que ele falava. Agradecendo, Vasco desligou, anotando mentalmente mais uma mentira. Joana não apenas o traíra, criara um mundo paralelo para isso. Cada viagem à irmã, cada emergência no trabalho, cada jantar com amigas. Quanto da vida dela era ficção. Mas Vasco crescera nas ruas antes de construir seu império, e as ruas o ensinaram. Quem vive de ilusões morre quando a realidade bate à porta.
Era hora de mostrar a Joana e Pedro o que era a realidade. No dia seguinte, Vasco voltou para casa e examinou cada canto como um perito criminal. Tudo parecia normal, mas agora ele sabia o que procurar. O cofre no escritório fora aberto e fechado com habilidade, sem arranhões ou poeira deslocada. Um profissional. Verificou a câmara oculta instalada anos antes, após uma tentativa de roubo. A gravação mostrava Pedro Mendes no seu escritório às 23h23, fotografando documentos, copiando arquivos e guardando dinheiro e cartões de crédito reserva na bolsa. O momento mais perturbador foi quando Pedro pegou a foto de casamento de Vasco, riu como se fosse uma piada pessoal e colocou a moldura virada para baixo. Vasco assistiu à gravação 3 vezes, memorizando cada movimento, cada gesto, cada expressão de Pedro. Aquele desdém arrogante pelo que ele considerava sagrado. Depois disso, tomou uma decisão cujas consequências Joana e Pedro jamais imaginariam. Ligou para um velho amigo, Antônio Campos, dono de uma empresa de consultoria de segurança que, na prática, resolvia problemas fora da lei. Cresceram no mesmo bairro e, quando a filha de Antônio precisou de uma cirurgia cara não coberta pelo seguro, Vasco pagou sem hesitar. Antônio, preciso de uma equipa completa. Vigilância, contra-vigilância, proteção de ativos e pessoas que entendam que algumas questões exigem soluções definitivas. Quão definitivas, Vasco? Digo depois. Em poucas horas, sua casa estava equipada com tecnologia de vigilância que fazia o equipamento de Miguel parecer brinquedo. Mais valioso ainda foi o que Antônio trouxe. O teu Pedro está atolado em dívidas sérias com pessoas sérias. Deve aos russos, especialistas em importação e exportação, e eles não aceitam atrasos. Se não conseguir um grande golpe logo, terá problemas muito piores que a traição da tua mulher. Quanto? 500 mil euros mais juros. Diários. Vasco recostou-se. O puzzle começava a se formar. Joana não era apenas uma vítima para Pedro, era uma tábua de salvação. E mais, continuou Antônio, verifiquei a atividade da tua mulher. Ela movimenta dinheiro entre contas há meses. Pequenas quantias, sempre abaixo do limite de declaração. Alguém a ensinou a lavar dinheiro sem levantar suspeitas. Quanto? Cerca de 400 mil euros no último ano, dos teus negócios, poupanças e até do fundo de pensão. A raiva tingiu tudo de vermelho. 400 mil euros, ganhos com anos de trabalho, 18 horas por dia, negócios arriscados, suor e sangue. Não é tudo, acrescentou Antônio. O dinheiro não sumiu. Foi investido. Imóveis registrados em nome de Pedro, contas offshore, empresas fictícias. Eles estão construindo um futuro, à tua custa, Vasco. Com um controle forçado, Vasco colocou a chávena de café na mesa. Quero tudo. Cada investimento, cada conta, cada mentira. Quero saber o que comem ao pequeno almoço e o que sonham à noite. Antônio entendeu o olhar dele. Então, vamos dar-lhes exatamente o que merecem. Naquela noite, Vasco deitou-se na cama que dividiu com Joana por 15 anos, encarando o teto. Amanhã, começaria a transformar a traição de Joana e Pedro num jogo de crianças. Eles pensavam que estavam roubando sua vida, mas logo descobririam que homens como Vasco não perdem nada. Só despertam. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Joana. Saudades. Volto amanhã à noite. Mal posso esperar para te ver. Vasco respondeu. Eu também. Precisamos conversar sobre o futuro. Pela primeira vez, dizia a pura verdade. Vasco acordou antes do amanhecer, seguindo seus rituais matinais como se preparasse para uma guerra. Café, duche, treino no ginásio de casa. Depois, revisou as gravações das câmaras da noite anterior. Joana voltou às 2h47, movendo-se como um fantasma, telemóvel na mão. Chegou a cheirar a almofada dele, verificando se estivera em casa. Quando ela acordou às 9h30, Vasco já não estava. Oficialmente fora para o trabalho, mas, na verdade, iniciava a primeira fase do plano. Sua primeira parada foi o escritório de Mariana Lopes, uma detetive privada especializada em crimes financeiros. Anos antes, ela o ajudara a descobrir um desfalque de um potencial parceiro,
salvando-o de uma fusão desastrosa. Mariana era meticulosa, cautelosa e não temia zonas cinzentas da lei. "Quero dossiês financeiros completos sobre estes dois", disse Vasco, colocando fotos de Joana e Pedro na mesa. "Todas as contas, cada movimento de dinheiro, todos os ativos, legais ou não." Mariana olhou as fotos. "A tua mulher. A minha futura ex-mulher." "Vai ser caro, Vasco." Ele abriu uma maleta com 50 mil euros em dinheiro. "Quanto tempo?" 72 horas. "Tens 48. Depois, foi ao seu contabilista, Eduardo Silva, que gerenciava as contas das 3 oficinas. Eduardo era obsessivamente detalhista, perfeito para o plano. "Eduardo, precisamos reestruturar tudo, transferir as oficinas para uma nova empresa, mover o dinheiro para contas que Joana não acesse e criar a impressão de que os negócios estão mal." Eduardo empalideceu. "Vasco, se for sobre divórcio, isso pode ser considerado ocultação de bens." "Não é divórcio", cortou Vasco frio. "É justiça." O tom calou o contabilista. Ao meio-dia, Vasco visitou cada oficina, supostamente para inspecionar, mas, na verdade, sondava as pessoas. Conversou com funcionários-chave, perguntando sobre lealdade, como reagiriam se o negócio estivesse em risco, se guardariam segredos. Ele sabia que a lealdade não se compra, cultiva-se, e cada trabalhador lembrava a generosidade de Vasco. Bônus de Natal, cirurgias pagas para filhos, promoções quando outros negavam, segundas chances quando erravam. Ao fim do dia, Vasco tinha uma rede de aliados prontos a proteger quem os protegera. A última reunião foi a mais crucial. João Ferreira, oficialmente consultor empresarial, mas na prática, alguém que resolvia problemas fora da lei. Encontraram-se num clube privado no centro de Lisboa, onde conversas nunca eram gravadas e a entrada não se comprava com dinheiro. "Tenho uma situação delicada", começou Vasco, relatando a traição, o roubo e a profanação de tudo o que construíra. "Qual é o teu objetivo final, Vasco?" "Destruição total. Quero que percam tudo o que roubaram e tudo o que acham que é deles. Quero que sintam o que é ter a vida reduzida a uma mentira. E se resistirem?" A sonrisa de Vasco era gélida. "Que tentem." João assentiu. "Não é só sobre dinheiro, certo?" "Não, é sobre respeito, consequências, uma lição para 2. Há homens de quem não se tira nada, só se despertam. Posso reunir recursos em 1 semana." "Tens 3 dias." Ao voltar para casa, Vasco encontrou Joana jantando, cantarolando, interpretando magistralmente o papel de esposa amorosa. Ela o beijou, e ele mal conteve o impulso de confrontá-la. Em vez disso, usou sua máscara. O marido confiante, o empreendedor bem-sucedido, cego demais para ver sua vida desmoronar. "Como foi o teu dia?" perguntou ela, com um tom falsamente carinhoso. "Interessante", respondeu Vasco. "Estou pensando em expandir. Talvez abrir uma 4ª oficina." A mão de Joana parou com o garfo a meio caminho da boca. "Isso parece caro", completou Vasco calmamente. "Encontrei um local no outro lado da cidade. Boa localização, mas exige um grande investimento. Vou precisar vender alguns ativos para fechar o negócio." Um lampejo de pânico cruzou os olhos de Joana, tão breve que outro não notaria. Mas Vasco viu e anotou mentalmente. "Talvez devêssemos discutir decisões tão grandes juntos", disse ela, cautelosa. "Claro", respondeu ele suavemente. "Somos parceiros em tudo." Naquela noite, enquanto Joana dormia ao seu lado, Vasco planejava a destruição sistemática de 2 pessoas que o tomaram por vítima. Eles aprenderiam que alguns homens não são presas, são predadores. Às 6h47 da manhã do 3º dia, Mariana Lopes ligou, sua voz mesclando contenção, excitação e repulsa. "Vasco, precisas ver isso. Podes estar aqui em 1 hora?" No escritório dela, a mesa estava coberta de relatórios financeiros, fotos e extratos bancários, revelando um quadro de traição mais profundo do que ele imaginara. "A tua mulher é inteligente", começou Mariana.
Mas Pedro Mendes é ainda mais esperto e muito mais ganancioso. Ela apresentou documentos bancários. Joana desvia o teu dinheiro há 14 meses, não 8. Mas aqui está o interessante. Pedro também está desviando o dinheiro dela. Todas as contas e investimentos que ela fez com o teu dinheiro roubado, ele está esvaziando paralelamente. Ela pensa que tem 400 mil euros juntos. Na verdade, ele tem cerca de 600 mil e 300 estão escondidos dela. Uma satisfação fria inundou o Vasco. Pedro planejava desaparecer. E tem mais, continuou Mariana, mostrando um contrato de arrendamento. Pedro assinou um aluguer de 2 anos de uma casa no nome de Joana, forjando a assinatura dela e usando o número de contribuinte dela. Se algo der errado, ela será responsável por 24 meses de pagamentos por uma casa que nunca viu. Onde fica? Costa Rica. Lá não há extradição por crimes financeiros. Se cada transação for inferior a 50 mil euros, Vasco recostou-se. Pedro não apenas o roubava, armava uma cilada para Joana, deixando-a com as acusações de fraude enquanto fugia com o dinheiro de ambos. E não é tudo, prosseguiu Mariana. Pedro grava tudo. Chamadas, encontros em hotéis, até momentos íntimos. Ele tem material suficiente para destruir a reputação de Joana e se passar por vítima manipulada por ela. Vasco quase admiraria a meticulosidade de Pedro se não fosse contra ele. Quero cópias de tudo, disse, firme. E mais uma coisa. Naquele dia, Vasco passou a segunda fase. Ligou para Joana no trabalho e sugeriu almoçar no restaurante onde tiveram o primeiro encontro, 16 anos antes. Joana chegou bonita e nervosa, checando o telemóvel constantemente. Agora Vasco entendia, mantinha contato com Pedro. Estive pensando no nosso futuro, começou ele, ecoando a mensagem de dias antes. No que queremos da vida. O que queres dizer? Vasco colocou uma pasta entre eles. Acho que é hora de mudar de verdade. O rosto de Joana empalideceu ao ver o primeiro documento. Um anúncio de venda de uma casa na Costa Rica, com fotos e contrato de compra. O que é isto? A nossa nova vida. Pensei em reformar-me cedo e mudar para lá, onde possamos ser nós mesmos. Vasco observava o rosto dela. Encontrei esta opção através de um conhecido, Pedro Mendes. Lembras-te do Pedro? Trabalhou para mim. A mão de Joana tremia ao folhear as páginas. Eu não entendo. O Pedro está a ajudar-me com questões de imigração, impostos, leis imobiliárias, formas de transferir ativos sem chamar a atenção do fisco. Ele tem muita experiência nisso. O rosto dela perdia cor. Cada palavra de Vasco alinhava-se com o que ela e Pedro faziam às escondidas, mas ele apresentava como se fosse seu plano, legítimo e aberto. Acho que o Pedro tem razão, continuou Vasco. Podemos vender a maior parte dos nossos ativos aqui e reinvesti-los no exterior. Calculei que, se agirmos rápido, em 1 mês estará tudo transferido. O telemóvel de Joana vibrou. Ela olhou o ecrã e seu rosto ficou cinzento. Fosse o que fosse que Pedro enviara, não era boa notícia. Preciso ir, disse ela fechando a pasta abruptamente. Não me sinto bem. Claro, leva a pasta. Vês com calma. Falamos à noite. Vasco observou-a sair correndo, segurando a pasta como se fosse uma sentença. E, de certa forma, era. Agora, Joana tinha de escolher: alertar Pedro, arriscando expor toda a relação, ou calar-se e esperar que o interesse de Vasco pela Costa Rica fosse coincidência. Qualquer escolha levava ao mesmo fim. Pedro perceberia que a situação estava perigosa e começaria a planejar a fuga, cortando Joana. O telemóvel de Vasco vibrou. Mensagem de Antônio. Pacote entregue. A terceira fase estava pronta. À noite ele encontrou Joana andando nervosamente pela cozinha. A pasta sobre a Costa Rica estava aberta na mesa, o telemóvel colado ao ouvido. Ao vê-lo, ela desligou rapidamente. Tudo bem? Perguntou Vasco, calmo. Sim, só assuntos do trabalho. A sonrisa dela era forçada. Vi os documentos, continuou ela. É uma ideia interessante, mas talvez não devêssemos apressar. Pelo contrário, quero acelerar.
O rosto de Joana exibiu medo, confusão, cálculo, desespero. Vasco registrou cada emoção. Que tal marcarmos com o Pedro? Sugeriu ela por fim, para ele explicar tudo a nós dois. Ótima ideia, sorriu Vasco. Amanhã à noite. Quando Joana foi dormir, Vasco ligou para Antônio. Amanhã, Pedro Mendes vai perceber que perdeu. Garante que ele não tenha saída. Considera feito. Vasco entrou no escritório, abriu o cofre e pegou o gravador digital que Antônio entregara. Nele, todas as conversas de Joana e Pedro no último mês. O equipamento no quarto de hotel deles transformara-o numa sala de confissão. Ele ouviu a voz da esposa discutindo como seria fácil sangrar suas finanças, como Pedro a fazia sentir viva de um jeito que Vasco nunca conseguiu, e como planejavam fugir quando roubassem o suficiente. A gravação mais interessante era Pedro explicando a Joana que, eventualmente, teria de cortar todos os laços antes da mudança final. Ela não sabia que falava com alguém que planejava destruí-la junto com Vasco. Com um sorriso, Vasco guardou o gravador. Amanhã, Joana e Pedro descobririam que não eram os únicos a planejar traições e que foram os únicos tolos a achar que escapariam impunes. A reunião foi marcada para as 19 horas no restaurante Marisqueira Porto, um lugar neutro onde Joana e Pedro se sentiam confiantes. Vasco chegou cedo, escolhendo uma mesa de canto com vista para todas as entradas, um hábito das ruas onde sentar de costas para a porta era um risco mortal. Joana chegou primeiro, seus gestos nervosos denunciando-a, alisava o cabelo, checava o telemóvel. Vestia-se com cuidado, elegante, mas atraente, sugerindo profissionalismo e desejo de agradar. Pedro chegou pontualmente às 7. Vasco teve de reconhecer sua compostura. Nenhum sinal de nervosismo, apenas um sorriso educado, sem deixar transparecer que há mais de um ano roubava sua vida. Vasco, prazer em revê-lo, disse Pedro, estendendo a mão com confiança. Joana mencionou que estás interessado em oportunidades offshore. Muito interessado, respondeu Vasco, estudando seu rosto. Sei que tens experiência em gestão de ativos internacionais. Alguma, disse Pedro, modesto. Ajudei alguns clientes a diversificar investimentos em jurisdições apropriadas. Vasco assentiu e colocou uma maleta na mesa. Tenho documentos que podem te interessar. O olhar de Pedro desviou para a maleta, depois para Joana, que ficou rígida. Vasco abriu a maleta e dispôs 3 pastas com precisão. Na primeira, relatórios financeiros dos meus negócios nos últimos 18 meses. Começou. Receitas, despesas, transferências de ativos, tudo em ordem. Pedro relaxou ligeiramente. Era terreno familiar. A segunda contém fotos de câmaras de vigilância do último mês. O rosto de Pedro permaneceu impassível, mas Vasco notou uma tensão sutil nos olhos. Joana deixou escapar um som abafado, talvez um soluço. A terceira, continuou Vasco, tem transcrições de conversas sobre minhas finanças, meu casamento e uma mudança para um país sem extradição. O silêncio foi sepulcral. A mão de Pedro parou a caminho do copo d'água. Joana encarava as pastas como se fossem cobras venenosas. Podemos discutir isso como adultos, disse Vasco calmamente, ou envolver outras partes. A escolha é vossa. Pedro recuperou-se primeiro, como Vasco esperava. Predadores avaliam ameaças rapidamente. Vasco, acho que há um mal-entendido. Nenhum mal-entendido, interrompeu Vasco, abrindo a primeira pasta e mostrando um extrato bancário. Joana, queres explicar a Pedro por que a tua assinatura autoriza a retirada de 50 mil euros da minha conta empresarial? O rosto de Joana contorceu-se. Vasco, por favor. Ou talvez tu expliques, Pedro, por que és o beneficiário secundário de um seguro de vida meu, contratado por Joana há 6 meses. Aquilo foi o golpe final. A surpresa genuína no rosto de Pedro confirmou que ele desconhecia o seguro. Joana planeava sozinha. Seguro de vida? A voz de Pedro era firme, mas com um tom de traição. 2 milhões de euros, disse Vasco. Primeira beneficiária, Joana. Segundo tu, Pedro Mendes. Curiosa combinação, não achas? Pedro virou-se para Joana com um olhar que assustaria qualquer um.
Não me falaste de nenhum seguro. Eu queria nos proteger. Proteger-nos ou a ti mesma? Vasco recostou-se, saboreando o colapso da aliança deles. O seguro fora o golpe mais frio que descobrira. Joana não só roubava, considerava que a morte de Vasco valia mais que a traição. Mas não é tudo, disse Vasco, abrindo a segunda pasta. Pedro, o nome Arthur Reis te diz algo? Pedro empalideceu. Como sabes, Arthur é meu parceiro de negócios há anos. Imagina minha surpresa quando ele mencionou que alguém o contactou sobre um acidente com um empresário conhecido. Era uma mentira, dita com tanta naturalidade que ambos acreditaram. A guerra psicológica fazia os inimigos destruírem-se sob o peso da culpa e paranoia. Vasco, sussurrou Joana, nunca o quê? Nunca planejaram me matar? Ou nunca planejaram ser pegos? Pedro levantou-se abruptamente. Acho que esta conversa acabou. Senta-te, disse Vasco baixo. Algo em seu tom fez Pedro obedecer. Ainda não ouviste o melhor. Vasco abriu a terceira pasta e mostrou uma foto. Pedro entrando num quarto de hotel. Depois, saindo 3 horas depois com uma maleta. Hotel Riverside, quarto 237. Terça-feira passada. Na maleta, cerca de 150 mil euros em dinheiro que Joana desconhece. Joana virou-se para Pedro, horrorizada. Do que ele está falando? Ou podemos falar da casa na Costa Rica registrada no teu nome, Joana. Uma casa pela qual serás responsável quando Pedro desaparecer com o vosso dinheiro roubado. A armadilha fechou-se. Pedro percebeu que fora superado. Joana viu que fora traída por ambos. Vasco observava enquanto eles se destruíam. Canalha! Sibilou Joana. Ias deixar tudo em cima de mim. E tu ias matar o teu marido por um seguro, explodiu Pedro. Vasco sorriu. Na verdade, logo terão um problema bem maior que um uau. Outro mostrou o telemóvel com uma mensagem. Pacote sob controle, aguardo ordens. Antônio Campos está monitorando esta conversa. E os vossos apartamentos, contas e mensagens. Em 10 minutos, agentes federais invadirão o apartamento de Pedro e o escritório de Joana. Outra mentira, mas Vasco sabia que o pânico bloquearia o bom senso. E o que vão encontrar? Continuou. Provas de fraude sistemática, roubo de identidade e conspiração para homicídio. E mais, Joana, provas de que desviaste dinheiro até da tua empresa para financiar esta farsa. Joana ficou branca como cera. Como contabilista numa grande firma, qualquer irregularidade acabaria com sua carreira, mesmo sem processo criminal. Eis o que vai acontecer, prosseguiu Vasco. Pedro, vais devolver cada cêntimo que roubaste, até o que escondeste de Joana. E tu, minha querida esposa, assinarás os papéis do divórcio, deixando-te com exatamente o que trouxeste para este casamento. Nada. E se eu recusar? A voz de Pedro estava rouca. O sorriso de Vasco era gélido. Então descobrirás o que acontece com quem rouba de homens crescidos em bairros onde ladrões não tinham segunda chance. A máscara de Pedro ruiu. Estás a ameaçar-me? Estou a prometer. Vasco virou-se para Joana. Tiveste 15 anos para ser honesta. 1000 chances para ser a mulher com quem casei. Em vez disso, escolheste ser uma ladra. Levantou-se, deixou 500 euros na mesa. Tem 24 horas para cumprir as minhas condições. Depois, outros cuidarão disso, e não serão tão generosos. Saiu, deixando Joana e Pedro entre os escombros do seu plano. Atrás, ouviu gritos e acusações mútuas. Predadores voltavam-se um contra o outro quando a presa se revelava perigosa. Naquela noite, Vasco não voltou para casa. Foi a sua primeira oficina, aberta aos 25 anos com empréstimos e 18 horas de trabalho diário. Até o amanhecer, revisou gravações de câmaras, capturando as chamadas e mensagens cada vez mais desesperadas de Joana e Pedro. Às 3 da manhã, Pedro tentou acessar 3 contas bancárias e descobriu que a equipa de Antônio as congelara sob pretexto de uma investigação federal. Uma farsa, mas suficiente.
Joana ligou para o trabalho dizendo estar doente e passou 2 horas procurando documentos que a absolvessem de crimes que realmente cometera. Às 6h15, o telemóvel de Vasco tocou. "Vasco, precisamos falar", disse Pedro com a voz trêmula. "Tudo foi longe demais. Vamos negociar." Vasco riu. "Dei as condições ontem. Não posso transferir dinheiro de contas congeladas. Então é melhor descobrires como descongelar." "Vasco, ser razoável." "Estou a ser razoável." Irracional seria deixar Antônio conduzir esta conversa. Após uma longa pausa, Pedro perguntou: "O que queres?" "Que desapareças, Pedro, para sempre. Que entendas que roubar de Vasco Almeida foi o pior erro da tua vida e que passes o resto do tempo a lembrar esta lição. Quanto a Joana, ela é minha esposa. Eu decido o que acontece com ela." Desligou e ligou para Antônio. "Quanto tempo até Pedro quebrar de vez?" "Já está a ceder. Meus homens interceptaram conversas. Ele contatou os russos pedindo adiamento das dívidas. E os russos não são conhecidos por paciência. Parece que já enviaram alguém para conversar." Uma satisfação sombria cresceu em Vasco. O passado de Pedro o alcançava no momento em que o futuro desmoronava. "Garante que os russos saibam onde encontrá-lo." "Já está feito." Vasco ligou para Miguel Duarte. "Quero os papéis do divórcio. Motivos: infidelidade, fraude, roubo de bens conjuntos, tudo como diferenças inconciliáveis com provas dos crimes." "Vasco, se tens provas de crimes, devias ir à polícia." "A polícia é lenta. Quero isso resolvido privadamente." "Joana vai resistir." Vasco riu sem alegria. "Joana estará ocupada demais evitando a prisão." Ao meio-dia, confirmou-se. Pedro tentou deixar o país, mas seu passaporte estava sinalizado por atividade financeira suspeita. No aeroporto, a PSP reteve-o por 3 horas, liberando-o com um aviso de que seus movimentos estavam monitorados. O terceiro telefonema foi para Joana. "Precisamos nos encontrar." A voz dela tremia, quebrada. "Assino tudo o que quiseres." "Ótimo. Às 3, no escritório do meu advogado." "Vasco, desculpa-me." "Eu sei", respondeu ele após uma pausa. "Não lamentas o que fizeste. Lamentas ter sido apanhada. A diferença." O divórcio levou menos de 1 hora. Joana assinou tudo sem ler, as mãos trêmulas de exaustão e medo. Ao fim, olhou para Vasco com lágrimas. "E agora?" "Agora, aprendes a viver com as consequências das tuas escolhas." "Vais processar-me?" Vasco estudou o rosto da ex-mulher, vendo pela primeira vez a verdadeira mulher sob a máscara de 15 anos. Fraca, egoísta, disposta a destruir por ganho próprio, mas pequena, equivocada ao caçar quem era mais forte. "Não", disse por fim, "não vales o esforço." O alívio no rosto de Joana era patético. Ela realmente pensou que escapara. Vasco saiu do escritório livre, mas ainda não terminara. Naquela noite no escritório, fez a última chamada. "Antônio, é hora." "Tens certeza, Vasco?" "Certeza." 2 horas depois, recebeu uma mensagem com um endereço e horário. Dirigiu pelo bairro industrial onde crescera, onde problemas eram resolvidos sem perguntas. Num armazém vazio, Pedro Mendes estava amarrado a uma cadeira, rosto machucado, roupas rasgadas, olhos cheios de pânico. "Vasco!" exclamou rouco. "Graças a Deus estás aqui. Estes tipos são loucos. Acham que lhes devo dinheiro?" Vasco sentou-se à frente dele, encarando-o. "Deves mesmo. 500 mil euros mais juros." "Impossível. Nunca peguei dinheiro dos russos." "Não, mas roubaste o dinheiro que seria usado para pagá-los." A voz de Vasco era calma, quase trivial. "Há anos, quando buscava investidores para a primeira oficina, Arthur Reis apresentou-me a financiadores internacionais, incluindo os russos." O rosto de Pedro ficou branco. "Mas pagaste-os há anos." "Com dinheiro que no fundo era teu. Tu roubaste-o de mim. Logo, agora deves-lhes, com 15 anos de juros compostos." Era uma mentira, mas Pedro estava assustado demais para duvidar. "Não tenho esse dinheiro." "Eu sei. Por isso estamos aqui." Vasco levantou-se e aproximou-se de Antônio, atrás do qual estavam 2 homens que Pedro provavelmente reconheceria dos seus pesadelos. "Pedro Mendes",
disse Vasco formalmente. Cometeste um erro ao pensar que podias roubar de mim. Um erro ao seduzir minha esposa e destruir minha vida. Mas o maior erro foi pensar que eu seria uma vítima fácil. Acenou para Antônio. Estavas enganado. Saiu, deixando Pedro com as consequências de uma vida construída sobre a destruição da confiança alheia. Não ficou para ver o que aconteceu. Não precisava. Algumas lições são melhor aprendidas no silêncio. 3 dias depois, o desaparecimento de Pedro chegou às notícias. Seu apartamento foi encontrado vazio, o carro no aeroporto. Alguns diziam que fugira para o México, outros que simplesmente evaporara. A polícia fez uma investigação formal. Pedro não tinha família, poucos amigos e um histórico de partidas súbitas. Pessoas assim desaparecem sempre. Vasco não sentiu culpa. Sabia por experiência. Homens que vivem destruindo vidas raramente chegam à velhice. Ele apenas acelerou o inevitável. Na quinta-feira à noite encontrou Joana no mesmo restaurante onde confrontara Pedro. Ela estava sozinha, menor, mais frágil, curvada pelo peso das consequências que nunca imaginara. Ouvi sobre o Pedro, disse, sem erguer os olhos, quando Vasco sentou-se à frente. Verdade? A polícia veio ontem. Perguntaram sobre os negócios dele, conhecidos. Finalmente olhou para ele. Perguntaram sobre ti. E o que disseste? A verdade. Que o Pedro trabalhou para ti. Que nos encontramos recentemente por causa de oportunidades de negócios. E que não o vi desde então. Vasco assentiu. Esperta. Joana riu amargamente. Tarde demais para ser esperta. Ficaram em silêncio. 2 estranhos que compartilharam 15 anos de casamento. Vasco percebeu que talvez sempre o fossem. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe, disse ela por fim. Não quiseste? Respondeu Vasco calmo. Só não pensaste que serias apanhada. Não, quero dizer, não quis magoar-me. Não de verdade. Vasco procurou nos olhos dela algum sinal de remorso genuíno, mas viu apenas a racionalização de sempre. A crença de que desejar algo justificava roubar. Contrataste um seguro de vida em meu nome, Joana. 2 milhões. Ela estremeceu. Não é o que pensas. Então o quê? Um seguro para causas naturais? Nem ias tentar? Ela não terminou a frase. O silêncio foi uma confissão. E agora? Perguntou Joana. Agora desapareces. Pegas o dinheiro que escondeste de mim e do Pedro e começas de novo onde eu nunca te veja. E se não for? O sorriso de Vasco era frio. Então descobrirás que o Pedro não era o único com dívidas a pessoas perigosas. O rosto de Joana ficou pálido. Vasco, por favor, tens uma semana. Ele levantou-se, deu um passo para a saída, mas virou-se. E mais, se tentares contactar-me, voltar ou se eu ouvir teu nome nesta cidade, o que aconteceu ao Pedro parecerá uma misericórdia. Saiu sem olhar para trás, deixando Joana com os destroços de uma vida arruinada pela sua própria ganância. Na sua viatura, Vasco ficou alguns minutos em silêncio. Talvez fosse algo próximo de tristeza. 15 anos de casamento apagados, revelando não um fim, mas uma mentira desde o início. Mas ele sobrevivera a perdas piores: pobreza, violência, traições de quem confiava mais que Joana. Construiu um império do nada e, se necessário, faria de novo. O telemóvel vibrou. Mensagem de Antônio. Pacote resolvido, sem pontas soltas. Vasco apagou a mensagem e ligou o motor. Amanhã, começaria a reconstruir sua vida, sem aqueles que nunca mereceram sua confiança. Tudo seria diferente. Melhor. Porque Vasco Almeida aprendera com a traição de Joana e Pedro. Só se pode confiar em si mesmo. E às vezes isso basta. 6 meses depois, Vasco estava no escritório da sua 4ª oficina, observando a equipa matinal. O negócio crescia mais rápido que o previsto, impulsionado por indenizações de seguros relacionadas a Pedro e ativos liquidados após o divórcio. A seguradora pagou rapidamente quando Vasco apresentou provas dos roubos de Pedro, satisfeita com o relatório policial sobre seu desaparecimento. Pessoas como ele sumiam constantemente e as seguradoras preferiam explicações simples.
As questões legais foram mínimas. Miguel Duarte cuidou de tudo impecavelmente. Divórcio, transferência de propriedades, reivindicações de seguros. As assinaturas de Joana tornaram-na responsável por dívidas que desconhecia. Vasco saiu ileso e com lucro. A nova oficina abriu no bairro onde crescera, agora degradado. Ele lembrava o que era ser jovem e desesperado, precisando de uma chance. Contratava locais, pagava bem e não perguntava sobre o passado, desde que trabalhassem honestamente. Antônio visitava a cada 2 semanas, supostamente para discutir segurança, mas trazia notícias de quem precisava de vigilância. Joana mudou-se para Faro, informou um dia. Trabalha como contabilista numa pequena empresa. Vive discretamente, sem contato com o passado. Ótimo. Queres que a vigie? Vasco considerou. Joana estava quebrada, exilada, vivendo com medo de consequências que talvez nunca viessem. Era um castigo suficiente. Não, que siga seu caminho. Antônio assentiu. E o outro assunto? Que assunto? O agente Santos, aquele que te alertou sobre Joana e Pedro. Vasco esperava essa conversa. Santos arriscara a carreira para avisá-lo, e Vasco não esquecia tais dívidas. O que tem ele? A filha dele tem leucemia, precisa de uma cirurgia. O seguro não cobre o tratamento experimental que pode salvá-la. Quanto? 200 mil euros. Arranja, anonimamente por um fundo de caridade. Considera feito. Após a saída de Antônio, Vasco percorreu as oficinas, conversou com os trabalhadores, verificou projetos, reforçou laços pessoais. A lealdade, sabia, construía-se em pequenos gestos. O telemóvel tocou enquanto revisava relatórios de estoque. Era um número desconhecido. Vasco Almeida? Sim. Detetive Ângela Matos, da Polícia Judiciária. Estou a investigar o desaparecimento de Pedro Mendes. Tenho um momento para responder a algumas perguntas? Vasco sentiu a calma familiar. Claro, detetive, quando for conveniente. Estou por perto. Posso passar na sua oficina? Estarei à espera. 20 minutos depois ela chegou. Uma mulher de meia idade, olhar perspicaz, postura de quem está habituada a obter respostas. Vasco recebeu-a no escritório. Ofereceu café, projetando a imagem de um empresário bem-sucedido sem nada a esconder. Pelo que sei, Pedro Mendes trabalhou para si? Sim, há 5 anos. Tive de o despedir por roubo. Denunciou-o? Não, era uma quantia pequena. Acredito em segundas chances. Ela anotava. Quando o viu pela última vez? Há cerca de 2 meses. Contactou-me sobre um negócio imobiliário internacional. Jantamos com a minha ex-mulher. E como correu? O rosto de Vasco ensombreceu. Descobri que Pedro tinha um caso com a minha mulher e roubava das minhas contas. Disse-lhe para se afastar de mim e da minha família. Ameaçou-o. Disse que, se o visse novamente, denunciaria por roubo e fraude. Devia tê-lo feito há 5 anos. Ângela estudava-o. A sua ex-mulher confirmou a mesma versão. Imagino que sim. Divorciaram-se recentemente? Sim. Quando descobres uma traição, o casamento acaba. Onde estava na noite de 15 de março? Vasco fingiu recordar. Em casa, sozinho. A minha mulher já tinha saído. Pedi comida chinesa e vi televisão. Posso encontrar o recibo se precisar. Por enquanto não é necessário. Ela fechou o bloco. Senhor Almeida, tem alguma ideia do que pode ter acontecido a Pedro Mendes? Vasco pausou como se refletisse. Pedro era um vigarista profissional. A carreira dele era enganar pessoas e desaparecer antes das consequências. Pelo que descobri, tinha muitos inimigos em várias cidades e dívidas com quem não chama a polícia quando não é pago. Ângela assentiu lentamente. Obrigada pelo seu tempo. Se lembrar de algo, ligue. Entregou um cartão e saiu. Vasco esperou a viatura desaparecer e ligou para Antônio. Tivemos uma visita. Sei. Ela anda a fazer perguntas pela cidade há uma semana. É persistente, mas não encontra nada. Porque não há nada para encontrar. Fizemos o trabalho bem demais. Vasco riu.
Naquela noite, no escritório onde, 6 meses antes, descobrira a traição de Joana, o cofre agora guardava novos documentos. Seguros em seu nome, extratos com saldos sólidos sob seu controle, contratos garantindo segurança por anos. Pensava em Joana, provavelmente inquieta num apartamento barato em Faro, temendo batidas à porta por dívidas que desconhecia. Em Pedro, cujo último lição fora mais definitiva do que Vasco planejara, e, acima de tudo, pensava no futuro. Aos 43 anos, estava financeiramente seguro e livre de traidores. Aprendera a confiar com cautela e punir sem hesitar. Lições valiosas para sempre. O telemóvel vibrou. Mensagem do agente Santos. Senhor Almeida, não sei como agradecer pela ajuda à minha filha. Os médicos dizem que o tratamento está a funcionar. Nunca esquecerei. Vasco sorriu, apagou a mensagem. Há dívidas que vale pagar e favores que vale devolver. Mas, daqui em diante, Vasco Almeida escolheria cuidadosamente quem merecia sua confiança, porque aprendera a lição final. Num mundo de predadores, a única forma de sobreviver é ser o predador no topo da cadeia. E Vasco sabia sobreviver melhor que ninguém. E assim termina a história. O que acharam? Partilhem nos comentários. Se gostaram, subscrevam o canal. É muito importante para nós. Para mais histórias como esta, vejam os vídeos recomendados no ecrã. Até a próxima!